Olá a todos do grupo Conhecendo a Deus, aqui é Jonatas Welber e este é o estudo número 6. Mais uma vez, nós iremos falar um pouco sobre a grande tragédia da história humana, que foi a entrada do pecado nesse mundo. Lembremos que no estudo anterior nós falamos como se deu a queda do homem, a queda de Adão. O pecado dele foi, antes de tudo, um desejo de ser independente de Deus, fazer sua própria vontade, né? Deus havia falado para ele para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porém, Adão, infelizmente, por livre escolha, ele desobedece a Deus e, por consequência, ele deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, assim como todos os seus descendentes que vieram após ele, né? E nós vamos falar um pouco mais aqui nesse estudo sobre as consequências do pecado, mas antes eu queria esclarecer algo aqui. Nós estamos aqui falando de assuntos um tanto delicados, vamos colocar assim, né? Mas eu quero esclarecer que eu não tenho nenhum desejo de ferir alguém com esse assunto. Eu não quero ofender você mostrando essas consequências do pecado. Mas, assim como um médico, eu preciso mostrar para você qual é a gravidade da sua doença, não é mesmo? Eu preciso te mostrar a sua doença antes mesmo de oferecer um remédio, o tratamento ou a cura. É assim que o médico faz. Jesus é a solução. Ele é a vida eterna. Ele é o perdão gratuito para os nossos pecados. Ele é a fonte de toda a bênção. Ele é o caminho que nos leva de volta à presença de Deus. Ele é a única verdade. Jesus é a vida. Mas precisamos entender, refletir em nossa triste situação como homens caídos, para que de fato nós tenhamos o profundo desejo de buscá-lo e aceitá-lo sinceramente. É por isso que eu não posso aqui suavizar o evangelho, né? Ele nos traz, sim, verdades que a princípio são muito duras, porém são necessárias para a nossa salvação. Então, vamos seguir. Quais são as principais consequências do pecado? Resumindo, são 3 consequências: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando nós falamos sobre a morte física, nós lembramos do texto de Gênesis 3:19, em que Deus disse para Adão, né? Depois que ele pecou: até que tornes a terra, porque dela fostes formado, pois és pó, e ao pó retornarás. Então, meus queridos, por causa do pecado, o homem foi condenado a morrer um dia. Olha só, quando o homem foi criado lá no Jardim do Éden e era santo como Deus,
ele não conhecia a morte. Ele nunca iria morrer. E é por isso que hoje a gente sofre tanto, né? Quando a gente perde um ente querido. A gente não foi criado para experimentar a morte. Mas por causa do pecado, nós experimentamos a morte. A desobediência de Adão o condenou a uma vida de sofrimento e, por fim, a morte. Além também de provocar inúmeras consequências danosas para o resto da criação, como, por exemplo, doenças, pragas, catástrofes naturais, todo o mal que possa existir nesse mundo, sem falar que esse mundo que foi criado, ele também já está condenado, sentenciado à destruição com fogo um dia. Veja como o pecado é grave. Então falamos aqui da morte física. O homem também foi condenado à morte espiritual. O que isso significa? Significa que o homem caiu de seu estado anterior. Lembremos que o homem era santo, perfeito, ele era aprovado por Deus, né? Só que ele caiu desse estado e ele passou a ser uma criatura pecaminosa, algo inferior ao que ele era. O homem perdeu sua filiação com o Criador, porque o homem deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. E Adão e Eva, quando tiveram filhos, já tiveram filhos nesse estado, no estado pecaminoso. E é por isso que os descendentes, os seus filhos, já nasceram no pecado, culpados e escravos. Se a gente for entender um pouco mais, meditar na Escritura, a gente vai compreender que é por causa disso, a semente do pecado que passou de Adão e Eva a todos os homens, nenhuma criatura, nenhum homem nascido de um homem e de uma mulher nasce à imagem e semelhança de Deus. Nenhum homem que nasce de um homem e de uma mulher nasce já sendo um filho de Deus. Mas, na verdade, aquém do propósito eterno de Deus. Tá? Então, falamos aqui um pouco sobre a morte espiritual, essa mudança de natureza que o homem sofreu. O homem agora é inclinado para o mal, para o pecado. E temos também aqui a morte eterna. Significa que o homem ele foi condenado ao banimento eterno. Isto é, não só nessa vida, mas na vindoura, da presença de Deus. O pecado, ele é tão grave. Veja como ele é grave, ao ponto que ele impede até mesmo que eu tenha contato com Deus. Isso é muito grave. O pecado impede até mesmo que Deus me ouça. Vamos colocar aqui embaixo um texto de Isaías 59. Você pode conferir isso. Deus não escuta nem mesmo a oração de um pecador, exceto, existe uma exceção, tá? Que é aquela oração humilhada, quebrantada, do homem pedindo a Deus que se revele a ele, que o converta, que o perdoe de seus pecados. Mas o pecado separa o homem de Deus.
Amados, sem dúvida é muito importante entendermos as terríveis consequências que o pecado nos causa. Espero que Deus fale ao seu coração. E também eu quero, por fim, convidar a continuar estudando aqui conosco. Não deixe de nos acompanhar, pois também em breve nós falaremos sobre o plano de salvação que Deus tem para cada pessoa. Até lá, que Deus te abençoe.